Você já imaginou como seria o fim do mundo? Não apenas o fim de uma civilização, mas o fim de tudo o que conhecemos, a última respiração do planeta, o silêncio depois do caos. Esse é o apocalipse de que falaremos hoje. Mas, não se engane, este não é o apocalipse que você está acostumado a ver nos filmes. Não há monstros ou grandes catástrofes naturais, mas uma história de sobrevivência, de descoberta e de questionamento do que realmente significa fim. O mundo começou a mudar de forma sutil. Nos primeiros meses, ninguém notou, pois os sinais eram pequenos demais para serem reconhecidos como um todo. As máquinas de previsão do clima começaram a falhar, sem explicação. Os satélites, que antes eram precisos, mostraram falhas inesperadas. E então, houve um dia em que o céu simplesmente mudou. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Alguns pensaram que fosse apenas uma mudança climática drástica. Mas, à medida que as semanas passavam, as mudanças começaram a se tornar mais frequentes, mais inexplicáveis. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, com medo, mas sem saber exatamente o que temiam. E foi aí que algo estranho aconteceu. Os corpos humanos começaram a desaparecer. Não eram mortes, não eram acidentes. Simplesmente as pessoas sumiam. Não importava onde estavam ou o que estavam fazendo. A maioria desaparecia sem deixar rastros. Mas os que ficaram começaram a perceber algo mais perturbador. Em cada cidade, em cada nação, em cada canto do mundo, as pessoas que sobraram começaram a ver aquilo que ninguém imaginaria. Uma verdade que não podia ser ignorada. O que os poucos sobreviventes começaram a descobrir era aterrador. Não era o fim do mundo, mas o fim da humanidade. O apocalipse não seria uma catástrofe repentina, mas uma transformação lenta e implacável. De alguma forma, a consciência humana estava sendo removida, não fisicamente, mas espiritualmente. Pesquisadores e cientistas começaram a se reunir em pequenos grupos, tentando entender o que estava acontecendo. A princípio, as teorias variavam, mas algo se destacou. Os desaparecimentos não estavam ligados a um único evento, mas a algo mais profundo. Algo que transcende o tempo e a realidade. Havia rumores de um antigo manuscrito encontrado por arqueólogos em uma região remota do planeta. Ele falava sobre a Grande Transição, um ciclo cósmico que periodicamente apagava a humanidade de suas memórias, de sua consciência. O livro descrevia um evento conhecido como o Grande Silêncio, que só seria quebrado quando a humanidade fosse capaz de transcender suas limitações e aceitar o desconhecido. Porém, o que ninguém sabia era que o apocalipse não seria o fim, mas uma nova forma de existência. Em um mundo em colapso, uma pequena comunidade de sobreviventes se formou. Eles sabiam que, por mais que tentassem, não poderiam fugir daquilo que estava acontecendo. Mas havia um local, uma lenda, sobre um último refúgio, onde os sobreviventes poderiam encontrar um tipo de salvação. No entanto, esse refúgio não seria como qualquer lugar. Ele não estava no mundo material, mas em um plano além da realidade. Guiados por um mapa antigo e por um conhecimento arcano, um grupo de aventureiros decide seguir até esse refúgio. Eles não sabiam o que encontrariam, mas sabiam que precisavam entender o que significava transcender. À medida que viajavam por paisagens desoladas, eles começaram a experienciar mudanças estranhas. O tempo parecia passar de forma diferente. Algumas áreas eram totalmente congeladas, outras estavam aceleradas, e em algumas partes, as regras da física não se aplicavam mais. Cada dia parecia ser um novo teste, um novo desafio que os forçava a questionar sua própria humanidade. Após meses de viagem, o grupo chegou ao local descrito no mapa. Era uma grande porta dourada, flutuando no meio de uma vasta paisagem vazia. Não havia ar, não havia som.
Somente essa porta que pulsava com uma luz dourada. Quando se aproximaram, algo inesperado aconteceu. Um ser, que não era humano, apareceu. Ele não tinha forma física, mas sua presença era avassaladora. O ser explicou que o apocalipse não era um fim, mas uma transição. A humanidade estava à beira de um novo estado de existência, mas para que isso acontecesse, as pessoas precisavam deixar para trás suas limitações, seus medos e aceitarem um novo começo. Ele ofereceu ao grupo a chance de transcender, de ir além da compreensão humana. No entanto, essa decisão não seria fácil. Para atravessar a porta, precisariam se desprender de tudo o que conheciam, até mesmo de suas memórias. O grupo, agora em total silêncio, olhou para a porta dourada. A decisão estava diante deles: seguir em frente para o desconhecido, ou desistir e continuar na luta contra o que restava de uma humanidade em colapso. O apocalipse, eles perceberam, não era um fim físico, mas uma transformação profunda da alma e da consciência. E então, eles tomaram a decisão de atravessar. Quando a porta se fechou atrás deles, não havia mais nada. O silêncio eterno os envolveu, mas dentro deles, algo novo começou a nascer. O apocalipse, ao contrário do que muitos imaginavam, não era um fim. Era o começo de algo além da compreensão humana. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E também nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: juntos podemos enfrentar qualquer apocalipse.